Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Irmãos, na semana passada, né, nós estamos semanalmente estudando os itens da nossa confissão de fé. São 10 itens que representam como nós queremos entender e aplicar a palavra de Deus em nossa comunidade de fé, em nossa igreja. Se nós temos a Bíblia, por que nós precisamos de uma confissão de fé? Porque, afinal, a Bíblia é a nossa norma dourada, digamos assim. Nada do que nós cremos deve ser encontrado fora dela. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos de uma resposta como comunidade àquilo que a Bíblia diz. Para que o mundo entenda que nós não só lemos a Bíblia, como queremos também fazer dela parte do nosso viver. Por isso a confissão de fé tem se tornado esse instrumento importante de testemunho da nossa parte para todos os que nos encontram, seja presencialmente, seja através das mídias sociais. Você que está nos assistindo aí de casa pode conferir no @igreja no Guará. Lá temos a nossa confissão de fé descrita nos seus 10 itens com os versículos principais. E nós chegamos à sexta. Se eu errar, você me fala, é a sexta mesmo. Porque semana passada foi a quinta, e o Alex falou sobre Cristo. E aí a gente chega no ponto mais saboroso de toda a confissão de fé. Analise, Deus criou todas as coisas. O homem caiu, se afastou de Deus. Foi criado perfeito, optou por si mesmo construir sua vida em torno do que ele entendia como bem e mal, ao invés de continuar na comunhão com o seu Criador que podia lhe ensinar todas as coisas. E Deus, em seu amor generoso, promete um Salvador. Mas não só promete, veja, foi o homem que virou as costas para Deus. E Deus escolheu, decidiu perseguir esse homem e permanecer ao alcance dele. Ele se revelou a esse homem por nome, mas chegou um dia que essa revelação, ela tomou carne. Esse desejo de Deus de se aproximar de nós, tomou carne. Ela, por milagre, ela brotou no ventre de uma mulher em Israel, perto do ano 0, e nasceu, Jesus nasceu. E mais, ele não nasceu adulto, ele nasceu bebê. Ele progrediu em consciência como todas as crianças progridem. Ele progrediu em obediência como todas as crianças progridem, porque Hebreus nos demonstra isso. Ele aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Ele foi ficando mais claro e mais ousado na demonstração de sua autoridade, até que chegou o dia da sua revelação. Ele se apresentou aos seus e disse: eu sou o Cristo. E aí, treinou os seus discípulos e foi à cruz. Veja, por mais que a cruz seja o cumprimento das promessas de Deus, ela não parecia uma vitória. Concordam comigo? Pense em você como um dos 12 que Jesus escolheu para andar com ele. Há quanto tempo nossos pais estão aguardando essa promessa se cumprir? O profeta enviado por Deus, semelhante a Moisés, em palavra, em ações. Eu o vi levantar mortos, eu o vi fazer paralíticos andar, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, demônios se subjugaram, foram subjugados. E finalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a questão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, como Cordeiro de Deus, o Cordeiro deve morrer.
Mas a morte do Cordeiro de Deus não parecia uma vitória para os seus discípulos. Quando a gente olha para como os discípulos ficaram após a morte de Jesus, o relato de Lucas é o relato que eu considero mais elucidativo, né? Que demonstra. Eles estavam todos em Jerusalém após a morte do Senhor, e aí 2 deles falaram assim: o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Nosso mestre morreu. Tem esses outros aqui, mas toda vez que eu olho, eu não sei, eu fico me imaginando nessa posição, né? Toda vez que um deles olhava para o companheiro, ele falava: é bom que você está aqui, mas Jesus não está aqui. É bom que você está aqui também, mas a gente está aqui por causa dele, e ele não está mais aqui. Conviver com os discípulos sem o Cristo talvez fosse uma tristeza, se lembrando do que eles haviam perdido. E Cristo não havia morrido num acidente ou numa doença. Não, ele havia morrido de maneira humilhante, vergonhosa, exposto aos olhos de todos, levantado num madeiro como um malfeitor, açoitado, escarnecido, cuspido. Ele havia morrido como um bandido, como o pior transgressor. E ser seguidor de Jesus naquela altura era se expor ao mesmo risco. Aqueles que permaneceram aos pés da cruz, Maria, outras mulheres e João, estavam se expondo ao risco de ser também capturados ali pelos soldados. Ah, vocês são seguidores dele? Estão fazendo bagunça aqui? Tira eles daqui, leva eles para a prisão também. Então talvez ficar com os discípulos não fosse algo que trouxesse alegria. Então eles descem, eles voltam para Emaús. Eles entram no caminho para Emaús para voltar para casa. E eles vão conversando no caminho. Aí um terceiro homem, oh, glória a Deus, se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão conversando? Aí eles olham e falam: você é o único que, estando aqui em Jerusalém, não sabe o varão Jesus, homem escolhido por Deus, que falou palavras como ninguém falou. Ele foi crucificado. Nós esperávamos que ele viesse, olha só, nós esperávamos que ele viesse redimir Israel. Lucas capítulo 24, versículo 21. Pode colocar para a gente, produção, 24 e 21 de Lucas. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aos olhos dos discípulos, a cruz era uma derrota. Só que a primeira coisa que João Batista disse sobre Jesus quando o viu, lá no início do ministério, foi o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Alex nos falou semana passada, o que a cruz representa? A cruz foi eu vou usar palavras não bíblicas para tentar ilustrar, mas a cruz foi um vórtice que trouxe para si, trouxe para o Cristo, todo o pecado da humanidade. Os pecados desde Adão até o último homem a nascer, eles foram drenados para Jesus. Ele assumiu sobre si a culpa de todos nós. Os pecados que nós não sabemos que são pecados, os pecados que nós temos certeza que são pecados, os pecados que nós fazemos por dureza de coração, os pecados que nós fazemos para ofender a Deus, o pecado que nós cometemos para ofender os nossos irmãos, a nossa preguiça, a nossa leniência. Tudo Jesus tomou sobre si. Ele colocou em si mesmo a culpa de todos nós. De todos nós. E ele se fez desprezível aos olhos do Pai. O Pai destinou sobre ele a ira que era para nós. As chibatadas que Jesus sofreu, os cravos nas mãos de Jesus, o escárnio, a vergonha, as ofensas que foram lançadas sobre ele, você e eu tínhamos que ter ouvido. O ladrão éramos nós, o assassino éramos nós, o mentiroso éramos nós, o traidor éramos nós. Do que mais Jesus foi chamado? O falso profeta sou eu, é você. O falso rei sou eu, é você. Cristo assumiu
as ofensas que eram nossas, os xingamentos que eram nossos. Ele colocou sobre si. E não pense que Cristo não podia descer da cruz, ele podia. Cristo submeteu-se à vontade do Pai. Ele foi enviado para isso, mas no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, passa de mim o cálice. E antes ele havia dito: precisamente para isso eu vim. Mas diante da cruz ele chorou em agonia. Diante da solidão no jardim, quando seus amigos não puderam vigiar com ele, dormindo de tristeza, ele sangrou antes de ser ferido pela pele. Tamanha a sua angústia, por mim e por você, e por todos aqueles que vivem. Cristo assumiu o pecado sobre si, a culpa sobre si, tomou o lugar de Adão, tomou o lugar daquele que devia ser ferido. Mas tamanho sacrifício não foi entendido pelos seus discípulos. Eles não viram o que Cristo estava fazendo. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Para eles, era o mestre morrendo. E isso lhes trazia muito sofrimento. Mas eles não viram ali o Cordeiro de Deus. Era o fim de suas esperanças. O Redentor de Israel havia seguido o caminho de todos os mortais, descido a uma sepultura. Jesus não estava mais entre eles. Quando esses dois homens descem pelo caminho de Emaús, eles estão dizendo de sua desesperança, de seu desalento. Quem aqui já perdeu um ente querido, sabe o que é morrer, não só as memórias, mas é morrer as expectativas. Agora, quando o rei, o Redentor de Israel, morre, é a esperança de todo um povo que por ele aguardou por tanto tempo. A tristeza era tudo que eles podiam carregar. E quando esse terceiro homem chega para eles e fala, no versículo 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Nós sabemos. Cristo lhes explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. E quando o Senhor lhes falou a palavra, os olhos deles foram sendo abertos. Quando ele finalmente partiu o pão, eles viram. Então o que as mulheres falaram era verdade. Voltamos! E eles voltaram à noite, imediatamente. Eles chegaram em casa, estava anoitecendo. Tomaram o caminho de volta durante a noite, caminharam para Jerusalém durante a noite. Não era uma estrada iluminada por lâmpadas de LED, era escuro e frio. Por que eles voltaram? Eles voltaram para anunciar: houve um homem na estrada que nos explicou o que os profetas disseram. É Jesus! E quando eles chegaram lá, outros discípulos estavam contando a mesma coisa. Jesus me visitou. Jesus me visitou. Ei, ele está vivo. E aí, no versículo 36, falavam eles ainda. Cada um contando uma coisa diferente. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Aí eles ficaram com medo. Meu Deus, é um fantasma. Eu não sei. Eu preciso pesquisar um pouco melhor sobre como que era a crença a respeito de aparição de mortos na cultura dos judeus daquela época. Porque em vários momentos eles falam que Jesus era um fantasma, né? Que tipo de fantasma era esse? Será que é aquele sem perna que dá um... Não, que tipo de fantasma é esse? Eles falam, Jesus é um fantasma, é um fantasma. Eu falo, não, não é um fantasma. Me dá comida. Deixa eu comer com vocês. Deixa eu comer com vocês. E aí Jesus comeu peixe assado na presença deles. Peixe assado é bom. Jesus comeu peixe assado com eles. E aí o que ele fez? Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem
as Escrituras. Quando Jesus ressuscitou, ele começou, a partir daquele momento, a apontar para quem? Para as Escrituras. Olha o que as Escrituras diziam a meu respeito. Para onde que nós olhamos hoje? Para as Escrituras. Quanto mais nós olhamos para as Escrituras, quanto mais nós compreendemos as Escrituras, mais firmados nós estamos na certeza que Jesus venceu. A ressurreição é isso. Olha, muitos profetas morreram. Muitos mestres morreram. Muitos homens foram supliciados. Se Cristo tivesse permanecido na morte, por mais que Ele tivesse carregado o nosso pecado com Ele, nós não saberíamos do resultado da empreitada. Concorda? Como é que a gente ia saber que Cristo conquistou? A ressurreição é o testemunho de que Cristo venceu. Isso precisa ficar claro para nós. Em que a nossa vida cristã é baseada? Numa cruz vazia, num sepulcro vazio, num Cristo vivo. Um Cristo vivo. Se Cristo está vivo, do que você tem medo? Se Cristo está vivo, por que te falta fé? Se Cristo está vivo, por que não pregar o Evangelho? Se Cristo está vivo, por que não se derramar em oração? Por que não se derramar em adoração? Por que não explodir de tanto cantar? Cristo está vivo! Cristo está vivo! O Redentor de Israel está vivo, o Redentor da humanidade está vivo. Aquele que sofreu por nosso lugar não nos deixou órfãos, Ele voltou para nós. O Consolador está entre nós, a nossa glória está viva. A ressurreição é isso. Cristo voltou dos mortos e apareceu no meio dos discípulos e disse: paz esteja convosco. A nova aliança é selada sobre o sangue de um cordeiro que ressuscitou. E porque é um sangue vivo, a eficácia daquilo que ele fez é, até hoje, fresca. Porque o nosso Redentor não está morto. Pelo contrário, ele se torna o nosso intercessor. Morre em nosso lugar, ressuscita para nos contar as boas novas, sobe para a destra do Pai e continua intercedendo por nós. Quando você ora, Jesus está ao lado do Pai. Atende, atende, Pai. Perdoa, Pai. Eu me dei por ele, eu me dei por ela. Pai, recebe os pequeninos. Pai, envia teu Espírito. Há um intercessor ao lado de Deus, a nosso favor, advogado. Isso deve fazer o nosso coração explodir de alegria. Jesus está vivo. A religião cristã não é a religião de um Deus distante. É de um Deus que se revelou em carne. Não é de um Deus que morreu e ficou morto. É de um Deus que voltou. Cristo voltou. Cristo ressuscitou. E quando voltou, ele trouxe consigo uma vitória definitiva. Porque a morte não tem poder sobre um inocente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se não há pecado, ela não pode reter. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele foi quebrado. Você está livre para sempre da escravidão do pecado. Você está eternamente livre da escravidão do pecado. Qual é o vício que te atormenta? Você está livre dele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te torna livre quando você crê na ressurreição de Jesus. Olhe para um Cristo vivo. Eu não sei pregar o Evangelho. Pregue que Cristo está vivo. E as pessoas crerão. É por isso que nós dizemos que Cristo é vida. Por que Ele é vida? Porque a morte não pôde retê-lo. Eu gosto de romantizar em minha mente que a descida de Jesus ao mundo dos mortos deve ter sido uma grande bagunça. Mas a Bíblia não descreve assim. Ela diz que Ele é Rei no céu, na terra e debaixo da terra. Quírios, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do mundo dos mortos. Não há uma instância da existência
que possa se rebelar contra Jesus. Não há uma batalha acontecendo. Não há uma batalha acontecendo. Nós estamos sob tentação. Mas contra Cristo não há guerra. Nós somos derrotados pelo pecado porque nós nos esquecemos de Cristo ressurreto. Nós somos derrotados pela preguiça porque nós esquecemos de Cristo ressurreto. Nós somos derrotados pelas tentações e pelos vícios porque nós não olhamos para o Cristo ressurreto. As potestades, os poderes deste mundo se submeteram a Cristo na cruz. Eu gosto muito de Colossenses capítulo 1, versículo... É 22, produção? Ou é 23? É um versículo que eu frequentemente... É Colossenses 2... Não, é Colossenses 1. Esse aqui, ó. Oh, meu Deus. Eu quero citar um versículo que não está na lista. E aí eu... Aqui, ó. Colossenses 2, 15. Ó, vamos ler a partir do 13. Produção, coloca pra gente 2:13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados. Colossenses 2:13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Isso aqui é linguagem comercial. Tinha um texto, uma dívida no seu nome, lá, Davi Mesquita deve para Deus X quaquilhões de pecados. Impossível de pagar. Eu não sei. É impossível de pagar. Estava escrito lá. E aí Cristo falou assim, removeu. Se não tem o registro, não tem a dívida. Sem corpo, sem crime. Certo? O que constava contra você diante de Deus foi removido inteiramente. E aí ele continua falando, e despojando, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E o que isso quer dizer? Que os demônios que a gente tanto tem medo, os poderes que a gente tanto teme, eles foram expostos à vergonha por Jesus. Jesus os humilhou. Nós temos medo do que mesmo? É porque a vitória de Cristo não se tornou a nossa. Pela fé, a gente ainda não entendeu. A gente não entendeu que pela fé a vitória de Cristo é a nossa. Quando você for colocado diante do pecado, você deve olhar para ele e dizer assim, você não tem poder sobre mim. Cristo venceu. Essa tentação que está sobre mim foi exposta publicamente na cruz. Eu não vou me submeter outra vez ao que me atormentava. Ok. E aí, produção, coloca para a gente, por favor, o que consta na confissão de fé a respeito. É a imagem 2. Esse é o texto da nossa confissão de fé nesse item. Cremos que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus e o ressuscitou dos mortos. Como testemunho de que o sacrifício de Cristo era perfeito, o Pai ressuscitou o Filho e o devolveu a nós. Irmãos, Cristo é nosso, está vivo. Ele ascendeu aos céus, mas, como Espírito, ele se depositou sobre toda a igreja. E aí, o que a gente precisa entender é o seguinte, dando-lhe toda a autoridade no céu, na terra
e embaixo da terra. Filipenses, capítulo 2, um texto que a gente lê muito, fala da obediência de Jesus. Mas eu quero ler a partir do versículo 8. Diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E Pedro vai falar em Atos, nesse nome importa que nós sejamos salvos. Depois ele continua falando, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas três instâncias da existência, céu, é uma soma, é um símbolo para tudo que existe no mundo espiritual, nos universos invisíveis. Naquilo que governa a terra, mas é invisível. Há poderes atuando na terra, mas os joelhos deles estão dobrados. Os joelhos deles estão dobrados. Não há uma guerra. Não há uma batalha espiritual a ser travada nos céus. Ela já foi vencida. Na terra, a segunda instância se reflete em todos os reis da terra, todos os governos da terra, todos os poderes da terra. Aí você me diz assim, mas os reinos do mundo não se submetem a Jesus. Os governantes não se submetem a Jesus. O que eles não sabem é que os joelhos deles já estão dobrados a Jesus e que Deus os usa para o cumprimento de sua vontade. Os homens maus, os homens rebeldes, os homens corruptos estão sendo usados por Deus para cumprimento do seu plano. Nossa, isso parece cruel, mas é a maneira de Deus trabalhar. Nos Salmos ele mostra, os maus cavam covas e caem nelas. A recompensa dos ímpios vem na sua própria impiedade. Não há joelhos, não há homens em pé diante de Deus, todos os joelhos estão dobrados. E a terceira instância da existência, debaixo da terra, é uma forma de dizer os mundos dos mortos. Veja, a morte se submeteu a Jesus. E as almas dos homens que creem e crerão, não pertencem mais à morte. Você que creu em Cristo, sua alma não pertence à morte. Você não ficará na morte. Quando você partir, você descansará com o Senhor e ressuscitará no dia da vinda de Cristo. E se você não dormir, seu corpo será transformado. E esse corpo de vergonha que nós carregamos será transformado em um corpo de glória. Projetado para a adoração eterna. Designed para a adoração eterna. Você não se alegra nisso? Todos os benefícios da cruz são nossos. O perdão, a inocência, o acesso ao Pai. Cristo venceu e entregou para nós os benefícios da vitória. Todos os benefícios da ressurreição são nossos. A autoridade, a ousadia, a confiança, a alegria, independente do que vem, não importa o que virá, eu vou descansar. Eu não conheço amanhã, mas eu sei o que Ele já fez. Ele ressuscitou. O que Ele já fez? Ele ressuscitou. Há algo que Cristo não possa vencer? Outros homens ressuscitaram no passado, mas por intervenção externa. Ninguém saiu do mundo dos mortos abrindo a porta pelo lado de dentro. Essa é a diferença. Consegue entender? É uma porta que só abre assim. Ela não abre assim, certo? Aos homens é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
Caiu lá, bichão, não sai, não volta. Nós só temos essa vida. Mas Cristo, pela ordem do Pai e por seu próprio direito, fez o caminho inverso. E nos deu um lugar nele de vitória. Continuando a nossa confissão, coloca para a gente, produção, por favor. Vamos continuar lendo. O nome que está acima de todo nome. Cristo ascendeu ao céu em carne, prometendo retornar para exercer seu reino eterno quando se cumprir o tempo da longanimidade do Pai. Aqui é um ponto importante. Atos, capítulo 1, narra para nós como foi essa ascensão de Cristo. E esse é um ponto que precisa clicar na nossa cabeça. Sabe quando você entende um conteúdo e ele clica na sua cabeça e a partir dali você não esquece mais? Nós somos muito influenciados pela cultura gnóstica, que separa carne e espírito como a carne sendo maligna e o espírito como sendo bom. Então, os gnósticos inclusive pregavam que Jesus não podia ter sido carne, porque a carne é ruim. Mas Jesus se fez carne sim. A carne que Deus criou não é ruim. Ela foi tornada, ela foi arruinada pelo pecado. Mas Cristo quis ser carne. E quando ele ascendeu ao céu, no versículo 10 do capítulo 1, Atos 1, 10, Jesus subiu em carne. Ele não largou a carne para subir ao Pai. Ele levou a carne para a direita do Pai. Ei, existe carne na glória. Carne como eu e você, na glória. Tudo bem, ressurreta, transfigurada. Mas a promessa de que isso também acontecerá conosco está à direita do Pai. Ele está lá como um testemunho do que acontecerá conosco. A nossa carne será glorificada. Então para de acreditar que você vai virar anjo. Não vai. Não fomos criados para ser anjos. Não fomos criados para flutuar sem perna. Não fomos criados para ter asinhas. Eu não sei se anjo tem asa. Não fomos criados para botar olhos em nós, que nem um ofanim. Não. Nós somos criados para ser carne. Para Deus ser visto na carne. Ele nos fez imagem e semelhança dele na carne. Já é para agora você ser a expressão de Deus na sua carne. Não espere morrer para isso. Se você não for hoje, você não será lá. A glorificação é agora. Você agora pode começar a se parecer com Jesus. E isso é glória. A glória é se parecer com Jesus. A glória é a ressurreição agir em quem ainda não morreu. Como que você não agarra isso e não come isso como pão? A glorificação é a ressurreição agindo em quem ainda não morreu. Eu posso ser semelhante a Jesus, porque eu já morri com Ele. O mundo olha para mim e fala, perdi, porque aquele foi crucificado com Cristo. E Deus fala, venci, porque Ele foi ressuscitado com Cristo. Viva como um ressurreto, como aquele sobre quem a morte não tem poder nenhum. Esse é o galardão. Nós já estamos vivendo hoje a glória que será para sempre. É isso que precisa. Existe alguém em carne no reino de Deus, porque aquele é a nossa ligação com o Pai. Carne lá, carne aqui. Cristo lá levando a carne e nós aqui trazendo a glória para a terra. Vocês estão entendendo o túnel? O que é isso? Essa ponte, essa bifrost espiritual verdadeira. Cristo em carne no Pai e nós aqui cheios do Espírito Santo, ligando o céu com a terra. Deus pode se mover na terra por meio de pés que Ele comprou com o seu sangue, que são os nossos.
Temos medo do quê? A confissão, por favor. Esse Cristo que subiu em carne, retorna em carne também. É o que fala Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Da maneira como ele subiu, ele voltará. Isso quer dizer que o reino de Deus é um reino em carne. O reino de Deus é um reino em carne. Deus não abandonou a terra. Deus não desistiu da criação. Ele não vai... Céus e terra passarão. Este céu, esta terra, sob esta subjugação do pecado. Porém, um novo céu e uma nova terra, cheios de homens e mulheres, de carne, mas sem o pecado, estarão no reino com o Senhor. Deus quer trazer a glória para a terra. E Ele já começou a fazer isso por meio da igreja. A igreja é a representação do reino de Deus aqui. Deus em mim, Deus em você. O seu caráter refletindo o caráter de Jesus. O meu caráter buscando refletir o caráter de Jesus. É o reino de Deus na minha escola. É o reino de Deus na minha faculdade. É o reino de Deus na minha casa. É o reino de Deus andando na rua dirigindo o meu carango. É o reino de Deus. É o reino de Deus nas ruas, nas cidades. É o reino de Deus subindo o morro. É o reino de Deus descendo no valão. É o reino de Deus indo para cidades satélites, indo para o plano. É o reino de Deus em todo lugar. Por meio de filhos e filhas da justiça. Pessoas cuja carne é uma carne que não pode mais morrer, porque está comprometida eternamente com a ressurreição. Nós somos filhos de Deus. Portanto, somos guiados pelo Espírito de Deus. E importa que os homens nos entendam como aqueles que guardam os tesouros de Deus e podem dividir através das palavras, através da oferta, através do serviço, através do cuidado. A riqueza de Deus, a beleza da ressurreição, o poder glorioso da sabedoria sem fim do Espírito Santo repousa sobre nós. Não há mais tempo para viver de maneira dissoluta. Não há mais por que viver pobre. Não há mais por que viver insatisfeito. Não há mais por que deixar os pensamentos te dominarem de tristeza, de insatisfação. Volte-se para Cristo. Volte-se para o ressurreto. Chega de adiar. Chega de adiar. Não espere mais. Você não perde nada por se consagrar a Jesus. Porque você já morreu para este mundo. Como você consegue viver morto para o mundo sem provar da ressurreição que Cristo te prometeu? Como você consegue viver só metade do processo? Sobre o tempo, haverá um tempo em que o reino será visível. Veja, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Produção, põe para a gente 2 Pedro 3, 9 aí. Esse é um versículo muito precioso, tá? Porque quando eu era adolescente, as pessoas falavam assim para mim: Jesus está prometendo que vem já tem tanto tempo. Por que ele não veio ainda? E aí algumas pessoas inventaram respostas para isso, né? Não é porque tem condicionantes. Porque o condicionante X, condicionante Y, é porque tem que acontecer tal coisa, é porque tem que acontecer aquela outra coisa. É porque nós temos que ser capazes de levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Sim, de fato, o Evangelho do Reino precisa ser pregado em toda a terra. Mas isso não é uma trava para que Jesus não venha. Porque tudo que ele fala que vai acontecer, vai acontecer. Ele determinou que até a sua vinda, o Evangelho terá alcançado todas as pessoas, todos os lugares da terra. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deixa eu perguntar uma coisa. Se Cristo viesse hoje,
Você tem a ressurreição como certeza? Como certeza, você tem. Não, pode vir, Senhor. Pode me levar. Estou pronto. Ou não? Ou tem alguma dúvida no seu coração? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, e a resposta precisava ser pronta. Se a gente não tem uma resposta pronta para isso, é sinal que nós não cremos na cruz, não entendemos a ressurreição de maneira completa. A gente sabe, mas não crê. Porque crer é receber. Então, quando você crê, você vive por aquilo que você crê. Aquilo molda a sua mente, molda o seu coração. Vou perguntar de novo, você está pronto para partir? Está pronto para se encontrar com o Senhor? Se você não está pronto, eu quero te dizer, você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. Conhecer Jesus não significa estar convertido a Ele. Porque a manifestação da conversão é a certeza da salvação. A morte de Cristo foi a sua morte. Você crê nisso? A ressurreição de Cristo é também a sua ressurreição. Você crê nisso? Não é possível viver para a glória de Deus sem ter certeza da morte e da ressurreição de Jesus. E sabe por que a igreja brasileira não consegue ser um testemunho de justiça? Porque ela está cheia de gente que é culturalmente crente, mas não é convertido. Fala de Jesus, prega em nome de Jesus, até cura em nome de Jesus, canta worship em nome de Jesus, mas não crê no poder da cruz e não ressuscitou com Cristo. Vive culturalmente como cristão, terapeuticamente como igreja, mas não está livre do pecado, não está livre do domínio do diabo. Porque não é convertido. E nós precisamos continuar pregando o evangelho, inclusive para evangélicos. Porque como se conhece o Filho de Deus? Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Se ainda não há o guiar de Deus sobre a vida de alguém, a filiação ainda não se manifestou. Nossa, Davi, palavras duras. Discuta com a Escritura. A nossa função é anunciar a verdade. E nós fazemos isso com amor. Porque se nós amamos as pessoas, nós temos que falar a verdade para elas. Ei, fuja do inferno. Ah, mas eu vou na igreja. Vai na igreja. Crê em Jesus? Não, creio. Crê como? Sua vida é uma vida distante de atos de justiça. Você é desonesto. Você é traidor. Como você quer dizer que é filho de Deus, mas a sua vida está longe da graça de Deus? É vantajoso ser evangélico. Te dá algum tipo de status, é lifestyle. É lifestyle, é nicho de mercado. O verdadeiro convertido, ele está disposto a partir agora. Sim, Senhor, estou pronto. Porque eu morri com Cristo e a ressurreição é certa para mim. Claro, nenhum de nós quer fazer isso. Temos famílias, temos cachorros. Gostamos de viver. Mas aquele que está disposto a viver por Cristo, aquele que está disposto a morrer por Cristo, deve estar disposto a viver por Ele. Se nós temos certeza de que a nossa morte é o nosso caminho para a vida verdadeira, então vivamos agora como quem já morreu, como quem já ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Vocês entendem agora por que faz tanto sentido adorar o Senhor com todas as forças? Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo venceu. A morte não... Aquele hino, Lucas, que é um clássico. A morte não logrou mais segurá-lo. Cristo os grilhões quebrou e ressurgiu. Que poesia. A morte, peguei. Está aqui comigo. Aí Jesus, tô não. Ele venceu. Sabe o que eu quero orar por vocês essa noite, enquanto a gente... Vocês gostam, né, de conversar um pouco sobre a mensagem depois? Faz sentido isso para vocês? Faz? Sim, não? Talvez? Ok.
É porque eu estou sem o meu apoio aqui. Então, Henrique, dá uma ideia aí, Henrique. Mas, por que eu digo isso? O que eu quero orar por vocês é que essa semana vocês provem a ressurreição. Vamos viver como ressurretos? O título da mensagem de hoje é: nós temos certeza da vitória de Jesus, porque Ele ressuscitou. Onde está o nosso Senhor? À direita do Pai. Vivo, inteiro, em carne. Levou a carne para a glória, porque Ele tinha trazido a glória para a carne. Nós estamos, espiritualmente, nós estamos com Ele também. Amém? Cristo como nosso cabeça, nosso representante federal, aquele que nos lidera a partir da direita do Pai, nos lidera em uma vida de ressurreição. Você crê nisso? Você crê nisso? Então viva assim. Viva assim. Segunda-feira, ressurreto. Terça-feira, ressurreto. Quarta-feira de cinzas, não. Quarta-feira de ressurreição. Quinta-feira de ressurreição. Sexta-feira de ressurreição. Sábado, culto dos ressurretos. Domingo, outro culto de ressurretos. Almoçar com os ressurretos. A sua família, irmão, irmã, seu filho adolescente, seu filho criança, é um ressurreto ou ainda está preso nos grilhões da morte? A morte tem direito sobre a vida dele ou não tem mais? Quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa se converte, a morte perde o direito sobre aquela alma. A morte perde o direito sobre aquela alma. O grilhão está quebrado. O aguilhão está rompido. Onde está a morte? Ele dança de alegria. Uma alma salva. Tem festa no céu porque é mais um que a morte não tem poder sobre. Quantos essa semana podem ser libertos do poder da morte pela nossa pregação? Quantas pessoas você vai encontrar ao longo da semana? Todos eles podem ouvir o evangelho. Quantos deles vão se converter? Não sei, mas não desperdice a chance de ressuscitar um morto. Glória a Deus. Pai amado, nós te agradecemos pelo seu plano perfeito, que foi perfeitamente cumprido. E todo o benefício do heroísmo de Jesus, da obediência de Jesus, da abnegação de Jesus, da generosidade de Jesus, esse benefício é nosso. Eu posso viver em ressurreição, porque Cristo me levou consigo quando saiu do mundo dos mortos. A morte tinha direito sobre a minha alma, ela não tem mais. Ela não tem mais, o pecado não tem mais poder sobre mim. Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitamos também. Dá-nos a ousadia de crer nisso, de viver isso, de praticar isso, de respirar isso. Essa é a nossa glória, a glória de ser guiado pelo Espírito de Deus até o caráter de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós esse sentimento claro, essa virtude de crer absolutamente na sua ressurreição. Nós te pedimos isso, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a ousadia dos ressurretos. Pai, não se esquece dessa igreja. Dá a nós a ousadia dos que ressuscitaram com Cristo. Dá-nos a confiança dos que estão para sempre com o Senhor. Morte, onde está o seu poder? O seu poder foi quebrado. Nós estamos ressurretos com Cristo. Glória a Deus. É isso que nós tínhamos para compartilhar. Semana que vem nós vamos começar a falar da igreja. E aí a vida de ressurreição aparece. Amém? Glória a Deus. Não é a igreja. Não. É a vida dos santos, é a vida dos crentes, né? É, né? É o Eliseu que vai falar, gente, já estou dando spoiler aqui. Eliseu, você está publicamente comprometido com a igreja, não adianta ficar vermelho, certo? Você é que vai falar a palavra para nós semana que vem, nós estamos orando por você. É a vida dos crentes, né? Os salvos são filhos de Deus, isso. É, continuação, isso aí, filiação. Bom demais, glória a Deus. Vamos fazer grupos e vamos compartilhar por um tempo. Que Deus esteja conosco. Divida com o irmão que está do seu lado, o irmão que está à sua frente, a alegria da ressurreição.